Você sabe o que é inteligência emocional? Eu vou contar uma história que ilustra bem o que é inteligência emocional na prática para você entender melhor. Imagina o Rafael, um cara de 25 anos que trabalha numa loja de tênis esportivos. Ele sempre gostou de esportes, conhece os produtos de trás para frente, mas tem muita dificuldade com uma coisa. Quando o cliente é mais exigente ou faz muitas perguntas, ele fica nervoso, começa a gaguejar e às vezes até fica na defensiva. Teve um dia que um cliente entrou procurando um tênis específico para corrida, o Rafael tentou ajudar, mas o cara começou a questionar tudo: o preço, qualidade, se realmente valia a pena comprar aquele tênis. Em vez de manter a calma e tentar entender o que o cliente realmente precisava, o Rafael se sentiu atacado. Ele ficou irritado e acabou sendo mais ríspido na resposta do que o necessário. Você imagina qual foi o resultado? O cliente saiu da loja sem comprar nada e o Rafael ficou se sentindo péssimo, frustrado consigo mesmo. E depois ele acabou percebendo que esse tipo de situação estava se repetindo e que isso era extremamente prejudicial, não só para as vendas, mas também para a confiança dele no próprio trabalho. Foi a partir daí que ele decidiu prestar mais atenção nas próprias reações. Ele começou a perceber que o nervosismo vinha do medo de não conseguir convencer o cliente, de parecer incompetente também. Depois de algum tempo, ele aprendeu a respirar fundo, a ouvir o cliente com mais paciência e a entender que cada pessoa tem um jeito diferente de comprar. E que isso não era um ataque pessoal. Aos poucos, o Rafael foi desenvolvendo essa habilidade de reconhecer o que sentia, controlar a ansiedade e, principalmente, conseguir se colocar no lugar do cliente. Bom, com isso ele começou a fazer mais vendas, a criar conexões com as pessoas e o mais importante, se sentiu muito mais seguro no que fazia. E depois de eu te contar essa história, você deve estar se perguntando, afinal, o que é inteligência emocional? Bom, inteligência emocional é a habilidade de reconhecer, entender e lidar com as suas próprias emoções e também de perceber e respeitar as emoções das outras pessoas. Ela vai muito além de simplesmente controlar o que você sente. É sobre saber identificar quando você está ansioso, irritado ou desmotivado, por exemplo, e conseguir administrar de um jeito mais saudável e produtivo tudo isso. Beleza, então agora você pode estar pensando, ok, entendi o conceito, mas por que isso é tão relevante assim? A verdade é que a inteligência emocional impacta diretamente em várias áreas da sua vida. Ela não é só uma teoria, é algo que faz diferença no dia a dia, principalmente quando você está tentando crescer. E esse crescimento pode ser profissional, relacionamentos ou até na forma como você lida consigo mesmo. Eu vou te dar alguns exemplos práticos. Primeiro exemplo, melhora a comunicação. Quando você entende as suas próprias emoções e consegue perceber o que os outros estão sentindo, fica muito mais fácil se expressar de forma clara e se conectar de verdade com as pessoas. Isso vale tanto para uma conversa com um colega de trabalho quanto para um papo mais sério com alguém da sua família, por exemplo. Segundo ponto, aumenta a sua produtividade. Pessoas com inteligência emocional desenvolvida geralmente são mais focadas e menos propensas ao estresse. Elas conseguem manter a motivação mesmo em momentos difíceis, o que naturalmente leva a melhores resultados, além de facilitar a resolução de conflitos. Sabe aquela discussão que poderia ter sido evitada? A inteligência emocional ajuda você a entender diferentes perspectivas, a não reagir de forma impulsiva e a buscar soluções que funcionem para todo mundo. E também ajuda a lidar com pressão e mudanças. O mercado de trabalho, os relacionamentos, a vida, tudo muda muito rápido hoje em dia. Quem tem inteligência emocional consegue se adaptar melhor a tudo isso, mantém a calma em situações de pressão e segue em frente mesmo quando as coisas não saem como planejado. No fim das contas, desenvolver a inteligência emocional é investir em você mesmo. É ter mais controle sobre suas reações, tomar decisões melhores e construir relacionamentos mais saudáveis e duradouros. Bom, mas antes de entrar nos 5 pilares, eu preciso te pedir uma coisa. Se você considera esse assunto importante e está gostando do vídeo, deixe o seu like aqui e se inscreve no canal. Assim você me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam entender o que é inteligência emocional e como desenvolver ela. E agora vamos continuar. Segundo o Daniel Goleman, que é um dos principais estudiosos dessa área, a inteligência emocional se apoia em 5 pilares essenciais. Eu vou te explicar cada um deles de forma direta, trazendo exemplos para facilitar o entendimento. O primeiro pilar é o autoconhecimento emocional. É saber reconhecer e dar nome ao que você está sentindo. Um exemplo, perceber quando você está frustrado de verdade ou quando está apenas cansado.
Quanto melhor você entende as suas próprias emoções e o que causa essas reações, mais fácil fica lidar com elas no dia a dia. Segundo pilar é o do controle emocional. Depois que você aprende a identificar o que sente, o próximo passo é saber controlar as emoções, principalmente nas situações de pressão, conflito ou estresse. E vamos deixar uma coisa muito clara aqui, não significa engolir tudo, não falar nada, baixar a cabeça para todo mundo, não é isso. Aqui nós estamos falando em não reagir impulsivamente. Terceiro pilar é da automotivação. É a capacidade de usar as suas emoções para seguir em frente, mesmo quando aparecem dificuldades. Quando você se automotiva, é mais fácil manter o foco, a disciplina e a energia para buscar os seus objetivos. E isso mesmo quando bate o desânimo, que pode ter certeza vai acontecer. O quarto pilar é o da empatia, que é a habilidade de perceber e compreender o que os outros estão sentindo, mesmo sem ele te dizer nada. Exercitar a empatia faz diferença em qualquer interação, desde atender um cliente na loja, conversar com amigos ou lidar com familiares. O quinto pilar é a habilidade social. E isso é a facilidade para se relacionar, criar boas conexões, trabalhar em equipe e resolver conflitos de maneira positiva. Quem consegue desenvolver esse pilar tem mais chance de construir relacionamentos saudáveis e de confiança, tanto no trabalho quanto fora dele. Esses pilares juntos formam a base da inteligência emocional e podem ser desenvolvidos continuamente, independentemente do seu ponto de partida. Daí aqui um ponto muito importante que precisa ser lembrado. Cada pessoa tem um ritmo diferente e o mais importante é você praticar um pouco a cada dia. Pode ser que nesse ponto do vídeo você esteja se perguntando, beleza, entendi os pilares, mas como eu começo a desenvolver isso de verdade? Bom, agora eu vou te mostrar algumas estratégias simples e eficazes que você pode começar a aplicar hoje mesmo. A primeira é praticar o autoconhecimento. Você precisa reservar alguns minutos do seu dia para refletir sobre o que você sentiu e por quê. Pode ser escrevendo num caderno ou até usando o bloco de notas do celular. O importante é você criar o hábito de reconhecer as emoções e perceber quais situações costumam te deixar mais irritado, ansioso e animado. Um exemplo prático é, no final do dia, se pergunte, qual foi a emoção mais forte que eu senti hoje? E, o mais importante, o que causou ela? Esse tipo de registro te ajuda a entender melhor os seus gatilhos emocionais. Segunda dica, treine o controle emocional. Quando você perceber que está prestes a reagir de maneira impulsiva, para um pouco. Respira fundo, conta até 10 se precisar. Não se trata de você reprimir o que você sente, mas de escolher como e quando agir, sem deixar que a emoção controle as suas ações. Bom, um exemplo prático aqui é, na próxima vez que um cliente te deixar irritado ou fizer uma crítica, tente primeiro entender a sua reação para depois responder de forma mais equilibrada. A terceira dica é, desenvolva a automotivação. Você precisa conectar as tarefas do seu dia a dia aos seus objetivos maiores. Isso faz com que até as atividades mais cansativas ganhem sentido e fiquem menos difíceis de serem cumpridas. Em vez de se perguntar por que eu preciso fazer esse trabalho chato, tente pensar como isso pode me ajudar a crescer profissionalmente. A quarta dica é exercitar a empatia. Antes de você julgar ou rebater alguém, procure entender o ponto de vista do outro. Pratique a escutativa e tente realmente ouvir as pessoas e procure validar os sentimentos delas, mesmo que não concorde. Um exemplo prático aqui é, quando um colega ou um cliente reclamar, valide o sentimento. Entendo que essa situação está te deixando frustrado, quer conversar sobre isso? A quinta dica é aprimore as suas habilidades sociais. Você precisa treinar a comunicação clara e aberta. Participe de conversas, pergunte mais e procure resolver conflitos de forma construtiva. Relações saudáveis vão te trazer mais qualidade de vida e crescimento em qualquer contexto. Um exemplo para essa dica é, busque oportunidades para trabalhar em equipes ou conversar com pessoas diferentes, dentro ou fora do trabalho. Quanto mais você pratica, mais natural vai ficar. Essas são algumas atitudes diárias e acessíveis que você pode estar fazendo. O desenvolvimento da inteligência emocional é um processo constante, então você precisa ter paciência consigo mesmo e celebrar cada pequeno avanço, porque é assim que vai funcionar. Então, recapitulando tudo o que nós vimos até aqui. A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar suas próprias emoções e também as emoções das pessoas ao seu redor. Ela não é algo que você nasce tendo ou não. Ela é uma habilidade que você pode desenvolver com prática e muita dedicação. Outro ponto que nós vimos é que ela se apoia em 5 pilares essenciais: o autoconhecimento emocional, o controle emocional, automotivação,
empatia e habilidade social. Cada um desses pilares pode ser trabalhado no dia a dia, com pequenas atitudes que ao longo do tempo geram grandes transformações. E o mais importante, desenvolver inteligência emocional melhora a sua comunicação, aumenta a sua produtividade, facilita a resolução de conflitos e te ajuda a lidar melhor com pressão e mudanças. Ou seja, impacta todas as áreas da sua vida: trabalho, relacionamentos, saúde mental e crescimento pessoal. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual desses 5 pilares que você precisa desenvolver mais? Comenta aqui embaixo.